Olá, queridos, paz de Cristo. Aqui seguindo nessa análise da parábola do rico e Lázaro, aqui vamos para a parte 2. Portanto, não vou perder tempo na parte introdutória. Te aconselho, te encorajo a você assistir ao vídeo primeiro. Se você está nesse vídeo, começou a assistir agora, te aconselho a você desligar esse vídeo e acessar a parte 1, a parábola do rico e Lázaro, e lá ouvir a exposição e depois voltar para cá para a parte 2, para que você possa ter uma compreensão completa acerca da análise desse texto bíblico de Lucas 16, versículo 19 ao 31, beleza? Estou aqui avançando para que possamos ganhar tempo e fechar essa parte aqui em nome do Senhor. Antes disso, te solicito a você se inscrever no canal, comentar, curtir, compartilhar, acionar o sininho e juntos crescemos para a glória de Deus aqui. @pastor Gilson Paulo Oficial é o nome do canal, crescendo pela palavra. Tá aí no rodapé, na taxa vermelha, os dados do nosso canal, viu? Se você sentir nos abençoar, né, para investirmos no canal e também abençoar minha vida, aí está a chave, a agenda e a chave Pix 21984778523 e Deus vai te recompensar sobremodo. Vamos aqui então avançar nessa questão da parábola em si. Estamos vendo aqui o texto. Então tá aqui, ó, a parábola do rico e Lázaro, parte 2. Parábola do rico e Lázaro, parte 2, em nome do Senhor. Eu parei exatamente nessa parte relacionada ao contraste entre o rico e Lázaro. Tem a ver com o modo de vida dos dois, né? O rico tinha muitas posses, interessante que até a Bíblia diz que, além de ter muita posse, ele possuía até uma mesa na sua casa, e possuir uma mesa na casa era sinônimo, inclusive, de pessoas de posse, né? E o Lázaro, pobre, chamamos de mendigo, mas a palavra ali poderia ser também pobre ao invés de mendigo, mas demonstra a sua vida escassa no que diz respeito aos bens materiais. O rico se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Púrpura, a roupa dele é tingida por essa de cor púrpura, aí uma pigmentação vinda inclusive de um crustáceo, para só pessoa de posse que possuía isso, né? E um linho finíssimo, como sendo um tecido importado, dando a entender a sua vida regalada, que socialmente muito bem aparelhada, e em contrapartida Lázaro que se vestia de trapos, né, mostrando a sua pobreza e a sua escassez. Esse rico possuía uma mansão, que possuía inclusive mesa, uma casa imponente, e Lázaro vivia à porta da casa. O rico tinha um corpo aparentemente saudável, sadio, bem alimentado. Em contrapartida, Lázaro ele possuía uma doença, um corpo cheio de chagas, e esperava comer das migalhas que caíam da mesa, do rico. E um contraste também, o rico tinha acesso aos melhores médicos, porque não retrata essa questão da enfermidade dele, né? Em contrapartida, Lázaro tinha as suas chagas tratadas pelas lambidas dos cachorros, e cachorros ali como se fossem, vira-latas ou cachorro selvagem, portanto até piorava a situação, porque certamente a boca dos cachorros, a língua dos cachorros, contendo bactérias, porque eles alimentavam até de carcaças, de carniças ou de animais em decomposição, portanto até adoecia mais ao invés de curar as chagas de Lázaro, né? Esse rico, um coração insensível, vale lembrar aqui que a parábola ela vem à tona por conta da avareza dos fariseus. Eles, por serem avarentos, ouviam o que Jesus dizia, mas zombavam dele. Portanto, a avareza é o pano de fundo da parábola. E esse rico insensível ao problema, do Lázaro. É tão verdade que até pós-túmulo ele se preocupa mais com os seus, orienta que os seus irmãos, 5 irmãos, fossem avisados. Há uma postura muito egocêntrica voltada para ele e os seus, e um desdém em relação à situação gritante de Lázaro. Portanto, esse avarento, como é todo avarento, ele confia na riqueza.
O avarento, inclusive, a Bíblia diz que é avareza e idolatria. E aqui eu trabalhei no vídeo anterior, os males da avareza, da riqueza e pobreza, vá lá e assista. Enquanto a partir desse Lázaro, ele confiava em Deus. A própria palavra Lázaro nos remete a essa ideia. Só que a verdade é que ambos morreram. E aqui essa morte nivela rico e pobre, branco e negro, mulher e homem. Diante desse reino, nós somos iguais, né? Passageiros, efêmeros. Somos como um pensamento ligeiro, como uma nuvem que bate nela o vento do Senhor e logo desvanece, portanto a morte nivela. Quem pensa que é poderoso, que é indestrutível e eterno, se depara com o poder funesto, lúgubre da morte. Portanto, não cabe soberba, não cabe arrogância, porque a morte nivela todos de modo igualitário, né? Aí começa então uma outra distinção. Enquanto vida concreta, esse homem vivia regaladamente e Lázaro vivia a míngua. Mas pós-túmulo já é uma distinção. Quando morreu, a Bíblia diz que o rico foi sepultado, né? Até a palavra queber foi sepultado, e Lázaro foi levado pelos anjos. Já há uma distinção, né? Uma distinção, né? Aqui é um dado importante. O que fazemos aqui nesse mundo reverbera na eternidade. Enquanto Lázaro passava já a ocupar, sendo consolado no paraíso, esse homem rico atormentado no Hades, no inferno, no Hades. Veja, enquanto Lázaro foi conduzido pelos anjos, o homem rico foi sepultado. Enquanto o homem rico estava já gozando, sendo impactado pelo tormento, atormentado no Hades, já Lázaro já desfrutava da consolação no paraíso. Um atormentado e outro consolado. Um no Hades e outro no paraíso, ou no seio de Abraão, que eu vou tratar com você esse aspecto aí. Vamos lá então. Dessa história aí, nós temos uma questão importante de fundo, que é a realidade do inferno. Eu sei que é um tema difícil, um tema pouco trabalhado, um tema não muito agradável, mas a verdade é que o inferno existe. Quem defende, quem crê na ética cristã, no texto bíblico, na palavra de Deus, ele acredita na existência do céu enquanto lugar de gozo, onde não haverá choro, pranto, nem dor, um lugar de delícias, de benesses, de prazer, regiões celestiais. Inclusive tem aqui no meu canal 2 vídeos sobre quantos céus existem na Bíblia. Eu trato sobre a realidade celeste, realidade célica, é só assistir esses vídeos, né? Quantos céus existem na Bíblia, mas quem crê no céu também deve crer no inferno, porque a palavra para ambos, seja para o céu ou para o inferno, é a mesma no sentido de existência, de eternidade. A eternidade no céu é a mesma eternidade no inferno, ambientes diferentes, situações diferentes, mas que a Bíblia trata com a mesma realidade. A mesma afirmação que a Bíblia faz sobre a existência do céu, também faz sobre a existência do inferno. Aí é preciso você saber para onde você vai pós-morte. O que vai determinar a sua posição não é se você é rico ou pobre, é como você se relaciona com Deus, como você trata as pessoas, como você trata a pessoa de Jesus. É importante pensar nisso. Não somos eternos. A morte chega para rico e para pobre, para branco e para negro, para homem e para mulher. Agora, assim, e sobre o inferno, a sua realidade, é importante olhar o que a Bíblia diz sobre ele. Um lugar de tormento e castigo. O diabo e seus anjos, e os ímpios, e todos que se esquecem de Deus, diz a Bíblia, serão lançados no lago de fogo ardente. Então, assim, a Bíblia não mostra. Veja, Deus é amor, mas isso não exclui a existência do inferno. Deus é amor, tanto é amor que não quer, não deseja que o homem vá para o inferno. Inclusive, o inferno não foi para o homem, foi para o diabo e seus anjos, e todos aqueles que se esquecem de Deus. Então, na verdade, há uma porta aberta, há uma saída. Há uma maneira de evitar o tormento eterno. Depende da pessoa. Se a pessoa vai querer aceitar a Jesus, viver para Deus, ter uma experiência com Cristo. Jesus ensinou sobre o inferno. Eu sou cristão, atento para o que Jesus ensinou. E nesses ensinamentos de Jesus, ele falou sobre o inferno.
A propósito, falou mais do inferno do que do céu, né? Quer dizer, é uma questão realística. Real, o céu existe, não é um mundo concreto, você não vai cavar a terra para achar o inferno. É um mundo espiritual, mas ele existe, até porque nossa vida não consiste somente na parte material. O homem é um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. É psico, bio, social e espiritual. E todas essas partes devem serem tratadas de modo pleno. Tratar do espírito, da alma e do corpo. E de maneira integrada, de maneira integral, de maneira plena, de maneira completa. Não se pode ignorar essas partes constitutivas do ser humano. Tem gente que pensa que o homem é só biologia, ele vai só tratar de questões biológicas, tratar só mediante questões medicamentosas, e se esquecem que tem um elemento aqui dentro imaterial, que é formado pela alma e espírito, e que são indivisíveis, e que da mesma forma que você alimenta o corpo, essa parte material também precisa ser alimentada. Essa parte material é resultado do sopro divino. Deus fez dele alma vivente que carregava imagem e semelhança. Nessa parte material tem toda a questão vinculada à nossa capacidade de sentir, de decidir, de raciocínio e de consciência, é a parte material. Essa parte material é eterna. Agora, onde ela passará? Parte material, alma e espírito, em que lugar? No céu ou no inferno? Depende de como nós vivemos aqui e a nossa forma de nos relacionarmos com a pessoa de Jesus. Jesus ensinou sobre a realidade do inferno. Ele mesmo disse, está aí no texto, ó: se a sua mão o fizer pecar, tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ele citou aqui a realidade do inferno e disse que nesse inferno o fogo nunca se apaga. É um lugar de tormento, é um lugar de tortura, que Jesus ensinou. É preferível você renunciar, abrir mão de determinada situação, e entrar na vida, do que você não abrir mão e acabar indo para o inferno. Ele mesmo disse, Jesus, o Filho do Homem, ele no caso, o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha, fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente, onde o fogo nunca se apaga. É uma referência a esse tal inferno, lugar de tormento. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui reforça o texto, mais uma vez aqui, descrito por Mateus. Perceba que Jesus não brincou, disse que, de fato, os perversos, os que se esquecem de Deus, serão lançados na fornalha ardente, onde há choro e ranger de dente, onde nunca se apaga o fogo. Esse nunca aqui é nunca de verdade, tá bom? Aqui, ó, decimado aqui, né? Agora vamos pensar aqui em relação a esse inferno na Bíblia. Na Bíblia, você pode encontrar tipos de infernos, tá bom? É um inferno provisório e um inferno definitivo. Tem pelo menos aí 4 palavras no grego que retratam essa realidade do inferno. A palavra Hades, a palavra Geena e a palavra Tártaro. Esse Hades corresponde à palavra hebraica lá, o Sheol. Esse Hades é o inferno provisório. A própria palavra Hades, ela tem até vários significados ao longo do tempo. Se referia ao deus, inferior, uma divindade grega, depois ao mundo dos mortos e agora o lugar de habitação dos espíritos desencarnados, esse Hades.
que antes da morte de Jesus, todo justo e ímpio iam para esse lugar, esse lugar de habitação dos mortos, dos espíritos dos mortos. O corpo volta ao Queber, volta à sepultura, mas já a alma e o espírito para o Hades, esse lugar subterrâneo. E no contexto antigo, tanto o justo como o ímpio iam para esse Hades. É como se fosse um compartimento inferior, porque a Bíblia descreve para baixo, e nele tinha uma parte de benesses, já de desfrute, de gozo, e uma parte de tormento. E a parábola é muito clara em relação a isso, no texto que nós estamos analisando, que é Lucas 16. O homem rico, erguendo os olhos, ou seja, olhando para cima, viu Abraão e Lázaro, e viu que estava num lugar de delícia, e pediu para que Lázaro molhasse o dedo na água para refrescar a sua boca, que estava já atormentada. Ele embaixo, né? É claro que se você cavar o chão não vai achar, mas tem a ver com a ideia do mundo subterrâneo, do mundo inferior, porque o inferno é para baixo, e o sábio que anda no caminho da vida sabe que é para cima, para desviar-se do inferno que é para baixo. Esse inferno é o Sheol, é o Hades. Aqui, ó, esse reino era dividido em duas partes, duas esferas, o Hades, né? O seio de Abraão para os justos e o lugar de tormento para os injustos. Mas tanto o justo e o ímpio iam para o Hades. E o justo lá, antes de Jesus ia para o Hades, ele via a corrupção, via lá o tormento, né, dos atormentados, o tormento daqueles que não serviram a Deus, portanto que viveram em iniquidade, viveram de modo injusto, né, e portanto foram perversos, que é o ímpio, o escarnecedor, os pecadores, aqueles que não honram, não vivem para Deus. Quando Cristo ressuscitou, ele morreu, a Bíblia diz que ele desceu no inferno, foi ao inferno, ele foi ao Hades, esse lugar provisório, né? E pregou aos espíritos em prisão, ele levou cativo o cativeiro, ele transportou esse grupo de justos que descia ao Hades, ele transportou e levou para uma outra dimensão. Essa outra dimensão a Bíblia chama de paraíso, a Bíblia chama de terceiro céu, ou de morada de Deus, já desfrutando de uma vida de benesses na presença do Senhor. Portanto, não está mais o ímpio, o justo não vai mais para esse Hades, ele já vai para o paraíso, ou terceiro céu, ou morada de Deus, já se assenta com Cristo nas regiões celestiais. Tá em um texto aí, ó. Quando Cristo ressuscitou, procedente do paraíso e subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, o que significa que esvaziou aquele lugar e levou consigo todos os prisioneiros que viviam na esperança para a casa do Pai. Os que morreram antes da morte de Jesus, morreram na esperança da salvação. E Jesus foi lá e pregou aos espíritos em prisão. Esse pregar ali não é pregar de quem quer salvar, não. Foi constatar que de fato as profecias messiânicas eram verdadeiras, né? Aqui, ó. Agora, quando um crente morre ausente do corpo, porque a morte de fato é a separação da parte material, tá? A morte tem a ver com a separação, por isso que a morte pode ser tríplice, a morte física, que é a separação da alma do corpo, a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus, e a morte eterna, que é a separação do homem de Deus eternamente. Essa seria a segunda morte. Então tem a morte biológica, separação física, e a morte eterna é a segunda morte, em que a pessoa nunca mais terá a oportunidade de se aproximar de Deus e viverá para sempre, eternamente, no inferno, que é um lugar de tormento. Tá? Agora, esse inferno provisório, Hades, o inferno definitivo, o inferno final, a Bíblia chama de Geena. Até uma referência, né, ao Vale de Rinom, fora de Jerusalém, em que o lixo da cidade era lançado e que o fogo não apagava. Esse Geena é o inferno definitivo, onde o fogo não apaga, né? Ele chama de lago de fogo. Vou aqui ler com você alguns textos para você saber o que estou aqui dizendo. Veja bem aqui, ó, a realidade do inferno. Eu vou ler com você esse texto de Atos, capítulo 2, versículo 24 ao 32, é um texto em que Pedro faz menção para retratar a ressurreição de Jesus.
portanto está ligado à vida pós-túmulo e que traz informações importantes sobre a estrutura da alma na eternidade. Veja bem que o que o texto diz, Atos 2, a partir do versículo 24, ó, ao qual Deus ressuscitou, em referência a Jesus, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, pela morte, porque dele disse Davi, aqui cita o Salmo 68, porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar com esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás com que o teu santo veja a corrupção. Veja aqui que é uma profecia, ó. Não deixará minha alma no Hades, e nem permitirá com que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Aí Pedro vai interpretar esse texto, ó. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhos. Ou seja, quem morria antes de Jesus, não importa justo ou ímpio, desciam ao Hades. Porém, o injusto ficava no lugar de tormento, no Hades, e o justo ficava no lugar de delícia, já de gozo, que é chamado de seio de Abraão. Porém, via a corrupção, então você percebe ali o diálogo, né, no pós-túmulo lá, do rico e Abraão, e pedindo que Lázaro fosse molhar, né, o seu dedo para refrescar a situação tormentosa do rico. Aí então via corrupção. Jesus não foi preso no Hades, porque a morte não pôde detê-lo, né? Ele foi salvo da ânsia da morte. Só que ele foi a esse lugar e pregou os espíritos em prisão, levou cativo o cativeiro, e houve uma mudança. De sorte que hoje Hades é só para o ímpio. Quando o ímpio morre, o que é ímpio, pastor? Aquele que não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. À luz da Bíblia é isso. A pessoa não crê na pregação, não entregou a sua vida para Jesus, morreu em iniquidade, morreu em pecado, não quis mudar, manteve-se de modo soberbo e arrogante, ignorou a mensagem da pregação, zombando de Jesus e morreu. Ao morrer, o seu corpo é sepultado e a sua alma e espírito descem para o Hades. E lá no Hades já começa o tormento. O tormento, não tem outra saída. Biblicamente é isso, não tem, está lá no tormento, né? É um discurso duro, mas é um discurso que a Bíblia estabelece, né? Quem crê na Bíblia, ok. Quem não crê, ok também. Cada um escolhe a sua forma de viver. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. É o que a Bíblia diz, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado, né? Então aqui, ó, veja que o texto diz, né? Vou aqui avançar para você entender. Olha só. Pois isso foi dito, subindo ao alto, aqui uma palavra de Paulo sobre Jesus, mostrando já o triunfo dele na ressurreição, pós-morte, né? Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Ele pegou o que estava cativo e levou com ele, né? E deu dons aos homens, Efésios 4:8. E esse levou cativo o cativeiro. Jesus mostra, né, com a sua morte e ressurreição, o triunfo. Ele levou consigo o triunfo. Interessante que a Bíblia diz, aqui eu vou entrar numa linha de ressurreição. A ressurreição, ela é do corpo, tá? Não é da alma nem do espírito, porque o espírito e a alma não morrem. Elas seguem o juízo. O corpo sim será ressuscitado, um para a vida eterna e outro para a vergonha eterna, né? Os que morreram em Cristo,
ressuscitarão primeiro, e o corpo do cristão que morreu em Cristo, né, do cristão, será revestido de imortalidade, de incorruptibilidade, e quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, isso que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Só você ler depois com calma, 1 aos Coríntios, capítulo 15, que Paulo faz uma explicação da ressurreição em 3 etapas, até usando de pano de fundo as etapas da própria colheita, né? A primeira colheita, as primícias, depois a grande colheita e por fim os rabichos. A segunda ressurreição é para o ímpio, e dar-se-á já depois do milênio, né, que nós teremos aí o grande trono branco, e no grande trono branco aí sim serão ressuscitados os mortos para uma ressurreição para a vergonha eterna, conforme disse lá o próprio Daniel, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Depois você lê com calma esses textos aí, tá bom? Aqui eu vou dizer aqui sobre Jesus. Morreu, ele desceu, ele foi ao Hades e pregou aos espíritos em prisão e levou o cativeiro e mudou o cenário, onde de fato agora nem ele, nem os que morrem em Cristo agora descem ao Hades, mas sim vão para o paraíso, já desfrutam lá já de alegria na presença do Senhor, tá? Ó, e abriu-se-lhes os sepulcros. Aqui é um texto que Mateus traz, Mateus 27, 52, que algumas pessoas foram vistas em Jerusalém já ressuscitadas. Interessante, né? Aqui, ó. E abriu-se-lhes os sepulcros. Ó, ele morreu, os sepulcros de muitas pessoas se abriram. Mas se abriram, ninguém saiu. E abriu-se-lhes os sepulcros. E muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Aqui foi a primeira ressurreição, né, a primeira etapa da ressurreição, que tem a ver aqui com as primícias. E, saindo dos sepulcros, somente depois da ressurreição dele, os sepulcros se abriram, muitos dos santos ressuscitaram, mas saíram do sepulcro depois da ressurreição dele. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Muitos viram ainda, viu? Aqui é forte, aqui é uma leitura escatológica que vale a pena até explicar depois num vídeo com mais calma, né? Aqui, ó, o lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Veja, aqui uma ideia futura. Ó, esse texto aqui de Apocalipse é explicativo, 21, 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idolatria e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. E o texto último aqui, nessa linha aqui, é aquele que de fato mostra que os ímpios serão lançados no lago de fogo. Até não botei aqui o texto mais claro, que é o texto lá de Apocalipse, que o falso profeta, o diabo e o Hades foram lançados no inferno. O Hades, o inferno, foi lançado no inferno, né? Que é o inferno definitivo. Esse Hades que hoje retém a morte dos ímpios, diante do grande trono branco, eles serão ressuscitados, os corpos deles, e eles serão lançados no inferno, definitivamente por toda a eternidade. Portanto, é interessante você atentar para as palavras de Jesus, né? Que o Filho veio salvar e buscar aquele que se havia perdido, mas para tudo é preciso crer em Jesus. Aonde você passará a sua eternidade? Em que lugar? É importante você atentar para isso, viu? Porque a realidade do inferno é bíblica. Jesus ensinou sobre ele e disse que, ó, tá aqui, ó, Apocalipse 22, 15. Tá aí, ó. O lago de fogo e a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então aqui é importante você tentar para isso, tá bom? Então aqui uma explicação aqui rápida e breve sobre isso. E aqui esse texto que nós lemos da parábola, ele traz uma outra questão importante, que é a comunicação com os mortos, né? Há religiões que acreditam na possibilidade de conversar, dialogar, ter contato com os mortos, com o mundo dos mortos. É a tal necromancia.
né, descobrir, comunicar, conversar a partir da consulta ao necro, aos mortos, né, os espíritos desencarnados atuam no mundo dos vivos, segundo alguma crença de uma crença espírita, né? E espírita, até na linguagem de Kardec, é todo aquele que acredita nas manifestações dos espíritos, né? Daí você tem vários tipos de espiritismo, né? Aí, enfim, não vou entrar no mérito aqui porque ela não é sobre esse assunto, mas o texto nos remete a essa possibilidade, né, ou o tema, o assunto sobre a comunicação com os mortos. É possível se comunicar com os mortos? Biblicamente, não. Não é possível comunicação com os mortos. Inclusive, a necromancia é uma prática desaconselhada pela Bíblia. A Bíblia chama, inclusive, de uma prática abominável. Não tem respaldo tanto no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento. Não há como. Veja, por que esse texto aqui nos remete à ideia da comunicação com os mortos? Porque o próprio rico, né, aconselhou a Abraão, manda lá, né, que vá se pregar lá aos meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos para poder pregar e despertar, porque se eles souberem que aqui é assim, não venham para cá. Aí não, eles têm lá os profetas, tem lá Moisés e os profetas. Os seus irmãos têm lá a Bíblia. Tem lá o bloco do Pentateuco, da Torá, a lei do Senhor. Tem lá os profetas, que são os livros da Bíblia, que eles ouçam e creem nele, né? Mas não vão crer. Se for lá um espírito desencarnado, vai poder. Não, aí, quer dizer, não tem essa possibilidade. Por que não tem? Com base nos textos aqui da palavra de Deus. Aqui, ó. E disse ele. Aqui é um texto, né, do rico. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai. Aí o Abraão retrucou: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, né? Ouçam-nos. Aqui, Moisés e os profetas tem a ver com a lei, o Pentateuco e os demais livros da Bíblia. Ou seja, eles têm o Antigo Testamento para poder ouvir, seria isso, entendeu? Aqui, quanto aquele que se voltar para os que consultam os mortos e para os feiticeiros, prostituindo-se após eles, porei o meu rosto contra aquele homem e o extirparei do meio do seu povo. Ou seja, aqui lá em Levítico já é uma condenação aqui da consulta aos mortos, tá? O próprio Saul, o rei Saul, que morreu de modo tão vexatório, se suicidou, humilhado, com o reino rasgado, rejeitado por Deus, uma figura de rebeldia, de soberba, de abandono, de desdém, porque não submeteu a Deus. A descrição da sua morte é tão assim funesta, é tão triste, que retrata inclusive a sua disposição de consultar feiticeiros e adivinhadores. Olha só, lá em 1 Crônicas 10:3 diz assim: assim morreu Saul por causa da sua transgressão, convertida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara. Não guardou a palavra. Aí, por não guardar a palavra, fez atrocidade. E também porque interrogara e consultara uma necromante. É o caso que ele vai conversar com Samuel, né, busca aí pitonisa para conversar com Samuel, e é aquele clássico diálogo ali de Saul com o espírito que alguns dizem ser Samuel. Se você quiser saber sobre a passagem de Saul, em que ele busca pitonisa para conversar com Samuel, eu posso explicar 9 razões pelas quais aquele espírito ali não era de Samuel, e sim um espírito enganador. E que Deus não teve nenhuma aprovação. Caso você queira, é só botar aí no comentário que eu vou te explicar sobre essa passagem de Saul ao consultar a pitonisa de Endor, né, que é o texto lá de 1 Samuel. 1 Samuel, em que, inclusive, tem um texto que os espíritas, né, kardecistas se debruçam para explicar. Não só isso, como o texto também de João Batista e Elias, que também tentam encontrar ali algum tipo de encarnação. Se você quiser uma explicação, eu posso te falar. Uma coisa aqui para você pensar: se porventura você tem um ente querido que faleceu, e que você está pensando, que está conversando com ele, pode repreender em nome de Jesus. Repreenda em nome de Jesus.
né, ele não é nada ligado à sua parentela, é alguém que está te perturbando, está te incomodando. O nome de Jesus te liberta. Você pode parar com essa questão. Deus não permite, porque a Bíblia diz que aqueles que morrem seguem o juízo. Veja aqui o que o texto bíblico diz em Hebreus 9, 27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, meu amigo, segue o juízo. Não tem jeito, não há comunicação. Não tem esse contato, não tem, né? Aí você tem até N relatos de pessoas evangélicas que dizem ter conversado com entes queridos, né? Deus abriu uma exceção, não abre, porque a Bíblia diz que os que morreram depois da morte segue o juízo, né? E como aos homens está destinado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O que a pessoa tem que fazer para definir o seu futuro, a sua eternidade, é aqui e agora. Não tem vela, não tem quermesse, não tem missa de purgatório, não tem limbo, a pessoa segue o juízo. É aqui, enquanto vivo, que você vai decidir a sua eternidade ao lado de Jesus ou não. Veja aqui, né, a resposta aqui do diálogo de Abraão com o homem rico. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos forem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Né? Mesmo que ressuscitasse, não viria. Essa aqui é a ideia, mas aqui não afirma de modo algum que eles vão conversar. Tá? Então, sim, aqui é um texto complicado, que é um tema aqui até tenso, um tema melindroso. Repito, não estou aqui ofendendo religião de ninguém, mas mostrando que biblicamente a necromancia não faz parte da proposta de Deus, tá? Ela não é uma expressão que manifesta o desejo de Deus. Você precisa aqui, enquanto vivo, enquanto vida, responder ao chamamento e aceitar Jesus, servir e adorá-lo na beleza da sua santidade, beleza? O destino eterno. O destino eterno. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Depois de uma vida regalada, de uma vida de egocentrismo, de silêncio à voz do oprimido, sem ser generoso, pensando que a riqueza e os prazeres do mundo são suficientes para tratar da eternidade, esse homem rico agora estava no lugar de tormento e queria que os seus não fossem para lá. Mas a única forma de não ir para lá é aceitar Jesus aqui e agora. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Palavra de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, depende do que você acredita. Creu em Jesus, recebe vida. Não creu, aí tem a questão da eternidade. Conclusão, para fechar aqui essa aula e passar a régua, né, como diz aqui a história. O homem não pode servir a 2 senhores. Ou ele ganha o mundo e perde a sua alma, ou sua perda será a sua perda será eterna. A escolha feita na terra determina a vida futura. E essa escolha é definitiva. A sepultura não pode fazer qualquer milagre para mudar isso. A personalidade continua no futuro. Sentimentos, conhecimento, visão, raciocínio e memória. Essas faculdades nos auxiliarão na nossa felicidade ou acrescentarão mais dor ao nosso tormento. O céu e o inferno são reais, e o nosso destino eterno não depende de riquezas ou pobreza, mas do nosso relacionamento com Jesus, que veio como profetizado por Moisés e pelos homens de Deus como Salvador do mundo. Ou seja, morreu não é sono da alma, não é essa letargia. Ao morrer, a pessoa já é consciente de que está naquele lugar porque ignorou, não deu crédito à nossa pregação. Viu? Aqui uma abordagem sobre a parábola, me perguntaram no meu Instagram sobre isso, eu aproveitei e tratei desses temas. Espero que você tenha gostado, né? Repito aqui a minha
obrigação e meu papel de ser respeitoso às pessoas, às religiões, mas não me furto aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio. Eu creio que Jesus veio nos salvar, e se salvar tem a ver com nos libertar da condenação eterna, da ira eterna. Deus é amor, mas também é justiça. E a própria realidade do inferno é uma expressão da sua justiça. Deus não nos fez para vivermos no inferno, mas sim para vivermos ao seu lado, mas de modo livre. Você decide onde passará a sua eternidade. A minha oração é que você tenha um encontro com Jesus, seja abençoado e feliz, e pois nos encontraremos no céu, beleza? Deus te abençoe, fique com Deus, um forte abraço e até a próxima. Amém.